Amém. Graças a Deus, meus irmãos, muito bom estar na presença dos irmãos, poder cultuar com os amados e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 17 ao verso de número 21 deste capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 ao verso de número 21, a palavra de Deus nos diz assim: E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Amém? Que o Senhor aplique esse texto em nossos corações, meus irmãos. Meus irmãos, tem um texto, Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Esse texto ele diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você é crente, certamente você já conhece esse texto já há muito tempo, porque é um texto muito conhecido em nosso meio, no meio evangélico. Se você não é crente, talvez você já tenha escutado esse texto através de algum crente, talvez algum crente já tenha citado esse texto para você, já tinha falado de você sobre esse texto. É um texto muito conhecido e nós gostamos de recitá-lo em certas situações. Às vezes nós recitamos em momentos de dificuldade, às vezes nós usamos esse texto para aconselhar amigos, irmãos, parentes até que estão passando por momentos difíceis, para que eles venham ter sabedoria a partir do temor a Deus, a partir de serem tementes a Deus. Mas apesar desse texto ser muito conhecido e muito falado, parece que nós não compreendemos muito bem esse texto, principalmente quando a gente fala de temor, quando a gente lembra daquilo que é temor. Alguns acham, meus irmãos, que temor a Deus é ter medo de Deus, é viver amedrontado dele, é olhar para um Deus e simplesmente ter medo como se fosse a pior coisa que estivesse acontecendo em sua vida. Aliás, muitos dos inimigos do cristianismo, meus irmãos, usam isso para querer combater a nossa fé, onde acham que temor é você ter um relacionamento onde você tem medo de Deus. Aliás, meus irmãos, se a gente fosse viver esse relacionamento com Deus, onde nós tivéssemos que ter medo de Deus, seria um relacionamento, meus irmãos, terrível. Não haveria alegria. E a Bíblia fala de alegria que nós encontramos no Senhor. Então, temor não é ter medo de Deus. Temor não é viver amedrontado desse Deus. Temor nada mais é, meus irmãos, do que uma atitude de reverência e submissão a Deus. Temor não é você viver com medo dele, não é você estar amedrontado, fugindo dele, de um Deus que só lhe causa medo, não. É você ser reverente, é você, meus irmãos, ser submisso a ele. Temor tem a ver, meus irmãos, com reconhecer quem Deus é e tratá-lo, meus irmãos, de acordo e da maneira que é digna a ele, de maneira bem simplista, para que nós venhamos entender aquilo que é temor. Temor é simplesmente dar o devido respeito a Deus por aquilo que Ele é. Temor é isso. Dar o devido respeito a Deus por aquilo que Ele é. Agora, meus irmãos, diante daquilo que o temor é,
dá o devido respeito a Deus. E diante da maneira que nós tratamos a Deus, parece que há um distanciamento entre essas duas coisas. Parece que essas duas coisas se distanciaram. Aquilo que é temor e a maneira que nós agimos em relação a Deus. É muito fácil, e às vezes nós não percebemos isso, nós caímos nesse erro. Vivemos em um tempo, meus irmãos, que Deus, para algum, não é tratado como tal. Que Deus não é tratado como Deus, assim como Ele deve ser tratado. Existem aqueles, meus irmãos, que determinam coisas a Ele. Certamente você já ouviu alguém assim: Deus, eu determino, mostrando que a vontade desse ser humano é mais importante do que a vontade de Deus, achando que Deus, Ele vai seguir aquilo que nós determinamos. Como um pastor, ele muito bem falou, a gente não consegue determinar para um cachorro falar, imagine para o Deus que criou os céus e a terra fazer a nossa vontade. Nós também encontramos ideias, meus irmãos, de um Deus que é subjugado à nossa vontade, onde a nossa vontade é mais importante do que a dele, onde nós desconsideramos toda a vontade dele, aquilo que ele diz, aquilo que é certo, o que ele diz que é certo, e nós dizemos: não, Deus, não é bem assim, é do jeito que eu acho, é do jeito que eu quero, meus irmãos. E tem aquele Deus que não importa o que você faça, ou aquilo que você é, Ele somente quer saber se você está se sentindo bem. Se você está se sentindo bem, então está tudo ok. Só que essas atitudes diante de Deus demonstram, meus irmãos, a falta de temor que deveríamos ter em relação a Ele. Deus, Ele é um ser que deve ser respeitado como tal. Ele é o ser que deve ser respeitado como Deus. Pelo menos essa, e aqui eu falo para os crentes, pelo menos essa deve ser a atitude de todos os crentes diante de Deus. Agirmos, meus irmãos, dando o devido respeito a Ele. É dessa maneira que Pedro, ele direciona aqueles irmãos a quem ele escreve: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ou seja, durante o tempo em que vocês estiverem aqui nesse mundo, durante o tempo em que vocês estiverem passando por esse mundo, vivam uma vida de temor. É dessa maneira que aqueles irmãos devem viver. É dessa maneira que nós, hoje também, nos dias atuais, devemos viver, meus irmãos. Uma vida onde devemos demonstrar o nosso respeito a Deus. Deus, Ele sendo e tendo o devido respeito por aquilo que Ele é. Demonstrando isso, meus irmãos, por meio da nossa vida, enquanto nós ainda estivermos aqui. Enquanto nós ainda estivermos passando por aqui. Aí talvez surja a pergunta: mas irmão, como eu vivo dessa maneira? Como se vive uma vida de temor a Deus? Pedro, em versículos anteriores, ele mostra de modo prático como nós vivemos uma vida onde Deus, Ele é respeitado, onde nós demonstramos nosso temor a Ele. No verso 14 ao verso 16, Pedro, ele escreve assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Verso 15: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fazem. Verso 16: como está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O temor em nossa vida, meus irmãos, ele é demonstrado pela maneira que nós conduzimos ela, pela maneira que nós nos comportamos, pela maneira que nós pensamos, pela maneira que nós agimos. Meus irmãos, pensem em algo. Quando você está diante, por exemplo, de alguma autoridade nesse mundo, vamos citar aqui um juiz. Quando você está diante de um juiz, nós não agimos
de qualquer maneira diante dele. Nós não nos comportamos de qualquer jeito, pelo contrário. Para as autoridades aqui desse mundo, nós devemos dar e damos o devido respeito a essas autoridades. Em um tribunal, por exemplo, se você estiver em um tribunal, você não age de qualquer maneira em um tribunal. Você não age de qualquer forma. Porque é um local onde você tem que respeitar as autoridades presentes. Agora o Senhor é aquele que está acima de toda a autoridade que existe aqui nesse mundo. O Senhor está acima do presidente do Brasil, está acima do STF brasileiro, o Senhor está acima do presidente dos Estados Unidos, está acima do rei da Inglaterra. Não tem nenhuma autoridade nesse mundo que esteja acima de Deus. Todos estão abaixo de Deus, e aliás, muito abaixo de Deus. E mais, eu e você, nós estamos 24 horas por dia diante dele. 24 horas por dia. Estamos diante dele aqui na igreja. Quando a gente sair e for para casa, em nosso quarto, a gente vai estar diante dele também. A gente vai estar diante dele, mesmo quando a gente estiver dormindo. E vamos estar diante dele também, a partir do momento que nós abrimos os olhos, e vamos seguir todo dia diante desse ser que está acima de qualquer autoridade. E se ele é assim, não há outra maneira de nós agirmos com temor, meus irmãos, e darmos o devido respeito a Deus, a não ser que seja pela maneira que nós vivemos a nossa vida. Não sei que seja pela forma que nós vivemos, pelas decisões que tomamos, por tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que está relacionado a nós, tudo aquilo que nós fazemos. Basicamente, nós respeitamos a Deus e damos e demonstramos o devido respeito, temor a Deus, por meio da santidade. Não vivendo segundo as paixões da nossa carne, Pedro diz. E assim nós vivemos uma vida de temor a Ele, dando assim o devido respeito. Pois como está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É assim que devemos viver a nossa vida. É dessa maneira que nós devemos respeitar a Deus por meio da nossa vida, meus irmãos. E é bom que o Provérbios que eu li nos mostra que além da gente estar respeitando a Deus, meus irmãos, nós também seremos sábios em nosso modo de viver. A sabedoria vai estar em nossa vida. Mas o que é interessante, meus irmãos, é como isso está relacionado ao nosso entendimento. É como o temor está relacionado à maneira que nós entendemos certas verdades. Verdades sobre Deus, verdades sobre Jesus Cristo, e verdades, meus irmãos, sobre aquilo que nós somos diante de Deus. Todas essas verdades nos levam a temer a Deus, nos levam a demonstrar o nosso respeito a Deus. E a maneira que nós entendemos essas coisas vai determinar isso em nossa vida. Note, existem pessoas que tratam Deus de uma maneira diminuída. Tratam Deus como fosse um primo, um conhecido apenas. Diminui Deus. Tem aqueles que tratam Deus como o gênio da lâmpada mágica, que ele só vai existir para satisfazer os teus desejos, para satisfazer as tuas vontades, para fazer você conquistar as suas metas, se você esfregar a lâmpadazinha. Pessoas que tratam Deus dessa maneira. Existe aquele Deus também, que as pessoas tratam Deus, de um Deus permissivo, onde diante desse Deus pode tudo, e está tudo bem. Ele não vai se importar com o que você faz. O que ele se importa é com algum tipo de sentimento bom e de admiração que você possa ter em relação a ele. O resto não tem nadinha.
Essas são maneiras erradas de ver Deus, além de outras e outras maneiras que nós podemos pensar, e talvez você tenha pensado em alguma aí. Mas são maneiras erradas de entendermos Deus. Maneiras essas, meus irmãos, que influenciam, meus irmãos, no temor que nós iremos demonstrar por Ele, que influencia a maneira que nós iremos respeitá-lo. Ninguém respeita alguém que não coloca limites. Um pai que não coloca limites para os seus filhos, esse filho não respeita esse pai. Ninguém respeita alguém que não coloca nenhum tipo de limite nas relações. Da mesma maneira, ninguém respeita alguém que existe só para satisfazer os seus desejos. Ninguém respeita alguém assim. Alguém dessa maneira, de maneira nenhuma, é respeitado. E esse tipo de visão em relação a Deus, meus irmãos, nos leva a ter uma atitude de total desrespeito àquilo que Deus é. Nos leva a uma atitude, meus irmãos, onde nós não respeitamos como verdadeiramente devemos respeitá-lo. Devemos lembrar de algo. Deus, Ele é um Pai amoroso. Deus, Ele é. Deus, Ele é um Deus que nos abençoa todos os dias de nossa vida. Um Deus de graça. Um Deus que todos os dias as suas misericórdias se renovam sobre nossa vida. Mas ao mesmo tempo, esse Deus, Ele é um juiz. E um juiz justo. Não um juiz que possa ser comprado ou influenciado. E mais, esse juiz, segundo Pedro, ele julga, meus irmãos, segundo as obras de cada um. E o seu julgamento é um julgamento onde não há parcialidade. Deus é um juiz que julga as nossas obras, todas as nossas obras, e Ele julga de maneira justa e igualitária todas as pessoas. Não há favorecidos diante de Deus em seu julgamento. Não há. Por sabermos disso, por entendermos que estamos diante de um juiz que é justo como Deus é, que dá justamente aquilo que as nossas obras, elas merecem, esse juiz merece respeito. Esse juiz, ele merece ser respeitado. É justo, meus irmãos, nós estarmos diante desse juiz e agirmos com temor. Meus irmãos, se nós damos o devido respeito às autoridades desse mundo, autoridades que são pecadoras, autoridades que muitas vezes são vendidas, é extremamente tolice não darmos o devido respeito a Deus por meio de nossa vida. Esse entendimento de que Deus é um juiz justo nos direciona a temê-lo, a respeitá-lo, como ele merece ser respeitado. O entendimento de um Deus permissivo, o entendimento de um Deus que existe para satisfazer os seus desejos, é um entendimento que vai levar você a não respeitar a Deus. É um entendimento que vai levar a sua vida a ser uma vida onde não existe o temor que devia existir. Mas às vezes não falhamos só no mau entendimento em relação a isso. Esse mau entendimento diminui Deus. Mas também devemos ter o cuidado com o mau entendimento em relação a Cristo e aquilo que nós somos diante de Deus. Existem pessoas, meus irmãos,
crentes, aliás, pessoas que dizem que servem o Senhor Jesus Cristo, pessoas que não compreendem o tamanho ou o peso daquilo que Jesus Cristo ele fez na cruz. Percebemos isso pela maneira que essas pessoas entendem da graça, pela maneira que elas acham que a graça, ela é. Elas compreendem que se existe graça, se eu creio em Jesus Cristo, e se eu sou salvo somente pela fé, como as Escrituras ensinam, então tudo me é permitido. Então eu posso agir de qualquer maneira, que eu sou salvo somente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Porém, isso entra em contradição com aquilo que Pedro ele já havia falado. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso contradiz o ensino sobre a santidade de Deus e como nós devemos nos apresentar santos diante de Deus. A verdade, meus irmãos, é que entender a graça dessa maneira, entender que a graça nos permite viver uma vida segundo a nossa maneira, segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos, meus irmãos, nada mais é do que não dar o devido valor àquilo que Jesus Cristo ele fez por nós. Vejam, Pedro ele diz que a nossa salvação não foi conquistada por coisas perecíveis, como prata ou ouro. Não foi pedras valiosas, dinheiro ou algum tipo de coisa que existe de valor nesse mundo que conquistou a nossa salvação. Não foi por meio de coisas assim, segundo Pedro, que nós fomos resgatados da vida inútil e de pecado que vivíamos longe de Deus. Aliás, ouro e prata, meus irmãos, não teriam e não têm peso suficiente para comprar a nossa salvação. Não tem. E a nossa salvação não foi comprada por coisas assim, mas ela foi comprada e foi conquistada por algo muito mais valioso do que ouro e prata. Pedro lhe diz que foi o precioso sangue de Jesus Cristo, onde ele, como um cordeiro, manso, humilde, sem defeito, sem mácula, de boa vontade, morreu, derramou o seu sangue para que fôssemos salvos. Jesus ele deu a vida como sacrifício para que nós pudéssemos ser resgatados da vida inútil que nós levávamos e então fôssemos salvos por Ele. E ouro e prata, meus irmãos, ou qualquer outra coisa que existe nesse mundo, que seja valioso hoje, meus irmãos, não poderia e não pode pagar tal salvação. Somente o sangue do Cordeiro. Agora, vejam, e Pedro ele cita isso aqui. Pedro ele diz que Jesus ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Pedro ele está dizendo que Jesus ele estava na eternidade. Jesus ele estava na eternidade, a Trindade se relacionando lá na eternidade. E estando na eternidade, Jesus, ele tomou a decisão de vir ao nosso mundo, de se encarnar. Agora imagine, meus irmãos, Jesus está lá na eternidade, se relacionando na Trindade, junto com o Pai e com o Espírito Santo. E então ele decide vir a esse mundo, um mundo cheio de mazela, um mundo mau, um mundo onde as pessoas rejeitaram ele, um mundo onde as pessoas ainda rejeitam ele hoje. Mas ele veio a esse mundo. Jesus ele poderia muito bem ter continuado na eternidade. Ele poderia muito bem ter continuado na eternidade se relacionando com o Pai e com o Espírito Santo.
Mas como Pedro diz, ele foi manifestado em nosso tempo. Ele veio a esse mundo, e não somente veio, ele abriu mão, meus irmãos, da sua eternidade e de tudo aquilo, meus irmãos, que lhe era direito na eternidade, como Efésios capítulo 2 diz que ele se esvaziou da divindade. Ele abriu mão desse direito e se sacrificou, derramou o seu sangue, ele morreu em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Diante disso, meus irmãos, achar que a graça nos permite viver segundo as nossas paixões é declarar que tudo isso aqui que Jesus Cristo fez não tem valor nenhum. É dizer que, não, Jesus, você veio em vão. É declarar que tudo aquilo que Jesus ele foi capaz de fazer por mim e por você, meus irmãos, não tem um mínimo valor. É declarar que o sangue de Jesus Cristo, que a morte dele na cruz foi uma morte em vão. Porque se de fato pudéssemos viver segundo as nossas paixões, Cristo ele não precisaria ter morrido. Se de fato nós pudéssemos viver segundo os nossos desejos e então sermos salvos, Cristo ele não precisaria ter deixado a eternidade, ter vindo a esse mundo, ter sofrido nesse mundo, ter morrido por mim e por você e ter derramado sangue por mim e por você. Não precisaria. Aliás, foi o fato de termos seguido as nossas paixões que levou ele a se sacrificar por nós. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Foi o fato de nós, da humanidade, querer viver segundo a sua maneira, que levou ele a morrer. Quando nós entendemos de fato o tamanho e o peso daquilo que Jesus Cristo fez, meus irmãos, percebemos o quão desrespeitoso é a Deus vivermos de qualquer maneira. O quão desrespeitoso é, meus irmãos, estarmos diante desse Deus sem temê-lo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, olhando para a sua obra, e entendemos o quanto que custou caro, meus irmãos, o quanto que foi caro o nosso pecado, para que nós não venhamos evitá-lo, depois de conhecermos a Jesus. Não declare com a sua vida, de que aquilo que Jesus Cristo fez foi em vão. Não faça isso. Mas entender tudo isso que Jesus ele foi capaz de fazer por mim e por você, meus irmãos, deve nos levar a viver uma vida santa, onde Deus é respeitado pela maneira que nós vivemos. Da mesma forma, nós devemos temê-lo, porque nós podemos olhar para Ele, podemos olhar para Jesus Cristo, e assim também termos a certeza de que estamos em Deus e que fazemos parte do seu povo. Alguns de nós, erradamente, eu considero isso muito errado, defendem que se pode perder esse estado. E que depois que você encontra Jesus Cristo, entrega a sua vida a Jesus Cristo e passa a fazer parte de Deus, você pode perder isso. Você pode perder isso. Se você não tiver cuidado, você irá perder a sua salvação, de maneira simples. Esse tipo de coisa não nos dá nenhum tipo de segurança daquilo que nós somos em Deus. Daquilo que Jesus Cristo, Ele nos tornou em Deus, porque frequentemente nós estamos falhando, frequentemente nós estamos cometendo pecado,
frequentemente. Porém, em Cristo, nós podemos sim ter a certeza de que a partir do momento que passamos a pertencer a Ele, nada, literalmente nada, poderá nos fazer perder esse estado. É isso que Paulo escreve lá em Romanos 8, que nem a profundidade, nem a altura, nem o futuro, nem nada pode nos separar do amor de Deus que nós encontramos em Jesus Cristo. Cristo, ele dava essa certeza àqueles irmãos, e Pedro ele mostra, por meio da fé e a esperança que eles tinham na pessoa de Jesus Cristo, de que eles estavam em Deus. Uma certeza, meus irmãos, que eu e você, nós também podemos ter, de que pela fé pertencemos a Deus e nada pode nos fazer perder esse estado de pertencer a Deus, de ser povo de Deus. Dessa maneira, Cristo, ele além de ter feito um sacrifício de um alto custo pelo nosso pecado, por meio do seu sacrifício, meus irmãos, em Cristo, nós temos a confiança de que somos e pertencemos a Deus por meio da ressurreição. Pois o próprio Deus o ressuscitou dentre os mortos, e como Pedro diz, e lhes deu glória. Lhes deu a glória, confirmando e aprovando, meus irmãos, a sua obra redentora sobre nossa vida. Por isso, meus irmãos, que nele nós podemos ter motivos que nos dão essa confiança. Por causa da sua morte e ressurreição, meus irmãos, nós temos a certeza de nossa salvação. Por isso, meus irmãos, que ele diz que por meio de Cristo, aqueles irmãos e nós também, nós cremos, porque a sua morte e também a ressurreição nos levam à fé. Se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse ressuscitado, não tínhamos motivos para ter fé, não tínhamos motivos para crer. Agora, a certeza que pertencemos a Deus, a certeza que nós estamos nele, de que somos dele, por meio de Cristo, então somos um povo salvo, deve nos levar uma vida de temor a Deus. Pertencemos a um Deus que é santo. Meus irmãos, e em toda a Bíblia nós podemos encontrar Deus fazendo esse tipo de obra. Foi dessa maneira com os judeus. Quando você vai ler Êxodo, capítulo 20, se não me engano, 21, onde tem os 10 mandamentos, 20 ou 21? Êxodo 21? 22. Nós vemos Deus ele dando mandamentos a um povo, para que aquele povo fosse santo. E às vezes a gente cai em um erro de que aquele povo iria pertencer a Deus, se aquele povo seguisse direitinho aqueles mandamentos, então eles seriam um povo de Deus. Mas só que antes de Deus ele dar os mandamentos, Deus ele diz: eu sou o seu Deus. Aquele povo já pertencia a Deus, aquele povo já era povo de Deus. E por eles já serem povo de Deus, e então eles deviam agir com santidade, seguindo os seus mandamentos. Significa, meus irmãos, que nós devemos ser santos porque somos dele, e não para sermos dele. Porque se formos buscar ser santos, para sermos de Deus, nós anulamos aquilo que Jesus Cristo ele fez. Além de nós não conseguimos, por causa dos nossos pecados. Além de temer a Deus, temer a Deus e respeitá-lo por aquilo que Ele é, meus irmãos, por aquilo que Jesus Cristo Ele fez, respeitá-lo por aquilo que Deus Ele nos tornou, povo dEle, meus irmãos, é algo que nós devemos buscar para a nossa vida. Você é povo de um Deus santo, e esse povo, que é um povo de um Deus santo, deve ser santo como Ele é santo.
E isso é temor. E isso é temor. Esse entendimento entendimento que nós temos de Deus, entendimento que nós temos de Cristo, entendimento daquilo que nós somos em Deus, deve nos levar a uma atitude onde nós respeitamos a Deus por meio da nossa vida. Você respeita a Deus, você demonstra temor a Deus, sendo santo como Ele é santo. E não só santo dentro da igreja, santo onde você estiver, em sua casa, com seus amigos, com sua família, uma vida longe do pecado, uma vida longe daquilo que Deus lhe diz que é errado e que nós não devemos fazer. Lembrem, meus irmãos, Deus, Ele não é um ser que está à mercê da nossa própria vontade. Não, Deus não é um ser, meus irmãos, que existe para realizar os nossos sonhos. Não, se alguém já lhe disse isso, esse alguém foi usado por Satanás para lhe dizer isso. Deus, Ele é um ser com a qual existe ou é para que nós venhamos servi-lo, adorá-lo e temê-lo por meio da nossa vida. E esse Deus, é para esse Deus que nós devemos buscar uma vida de temor. Vejam, meus irmãos, eu quero finalizar com algumas palavras. Uma das bases de qualquer relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, relacionamento entre amigos, uma das bases para que esse relacionamento venha a ser um relacionamento saudável, nós sabemos que é o respeito. Um relacionamento onde não existe respeito é um relacionamento onde tende ao fracasso. Se em um casamento não existe respeito de ambos, ou apenas de um, que um pode respeitar e o outro não, esse casamento, se não for corrigido logo essa atitude, esse casamento ele tende a se destruir. Tende a ser um casamento destruído. Se não existe, meus irmãos, não existe, aliás, relacionamentos sadios em nossa vida, sem que o respeito venha estar presente, sem que nós não venhamos respeitar. Respeito é uma das bases de qualquer relacionamento, e uma das bases que sustenta todo o relacionamento, meus irmãos. E isso se aplica à nossa vida com Deus. Isso se aplica ao nosso relacionamento com o nosso Deus, meus irmãos. Como eu disse, temor a Deus é basicamente dar o devido respeito a Deus por meio de nossa vida. E a maneira que nós respeitamos a Deus e mantemos um relacionamento saudável com Ele é vivendo uma vida santa, uma vida que agrada a Ele, uma vida que o glorifica. Se nós não respeitamos a Deus dessa maneira, esse relacionamento é um relacionamento quebrado. E você pode até estar aqui no culto todo domingo, está cantando, se emocionando, está gritando aleluia, mas se não tem uma vida de temor, de respeito a Deus, você está vivendo um relacionamento quebrado com Deus, um relacionamento onde Deus está num canto e você está no outro. Você está afastado de Deus, sem o temor, sem o devido respeito a Ele. Para sanar esse problema, existe algo que nós podemos fazer. Nós devemos buscar conhecer mais Deus. Devemos querer conhecer mais Deus. Conhecer mais Jesus Cristo. Conhecer mais sobre a salvação que Ele conquistou para nós. Entender de fato as verdades de Deus, as verdades de Jesus Cristo e as verdades daquilo que nós somos nele, meus irmãos.
E aliás, meus irmãos, esse certamente é o maior problema de muitos irmãos não conseguirem viver uma vida de temor a Deus. Eu espero que aqui, e eu acredito que aqui não existe, mas a gente vive uma era onde os crentes conhecem pouco a respeito de sua fé. Se você for perguntar para muitos crentes o que é o Evangelho, esses crentes não vão saber responder. Se você for perguntar para muitos crentes qual é a promessa de Deus para a sua vida, esses crentes não vão saber responder. Vão dizer que é bens materiais. Vão dizer que é o ouro desse mundo. Vão dizer que Deus fez eles nascer para eles ser cabeça e não cauda. Crentes que não têm, meus irmãos, não têm um mínimo ou conhecem muito pouco das verdades que eles afirmam crer. E se eles não conhecem, como eles temerão? Como eles irão respeitar a Deus, se não conhecem as verdades que falam sobre Ele, as verdades que nos ensinam sobre Ele, as verdades que nos fazem conhecer? Quanto mais, meus irmãos, nós entendemos, quanto mais nós conhecemos, meus irmãos, as verdades do Evangelho sobre Deus, sobre salvação, sobre Jesus Cristo, mais nós somos levados a uma vida de temor, mais nós tememos a Ele, e não por obrigação, mas por ser grato àquilo que Ele foi capaz de fazer por nós. Busquem conhecer, aprender, entender, pois quanto mais você conhece, mais você entende, mais você o temerá, mais você o respeitará. Por último, para a gente finalizar, eu quero dizer que temer a Deus é bom. Viver uma vida onde Deus é respeitado pela maneira que nós vivemos, meus irmãos, é algo bom. Como o provérbio nos mostra, é algo que nos leva à sabedoria, é algo que nos leva a ser sábios. Meus irmãos, você já pensou como é que uma pessoa sábia, ela age em sua vida? Uma pessoa sábia, ela se torna excelente em sua maneira de agir, em sua maneira de pensar. Uma pessoa sábia se torna excelente em seus negócios. Uma pessoa sábia se torna excelente em seus relacionamentos. Tudo isso nós temos por meio da sabedoria que nós ganhamos quando tememos a Deus. Quando buscamos o temor em nossa vida. Ser sábio diante de Deus é uma coisa boa. Aliás, ser sábio diante dos homens também é uma coisa boa. Mas a sabedoria que vem de Deus e que nos abençoa grandemente, só vai estar presente em nossa vida quando nós passarmos a temê-lo. Quando nós passarmos a viver uma vida que verdadeiramente Deus ele é respeitado. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém.